Bom, seja bem-vindo ao programa matinal, perdão, semanal Think Tank com Jorge Marrão, Joaquim Aguiar e Camilo Lourenço. O que é que temos esta semana? Olha, para já temos um setting novo ali no Jorge, no Joaquim e aqui como há mesmo. O setting novo que implica melhor iluminação, melhor câmara e melhor microfone também. O Jorge tem, pelo menos para já, uma boa parte do seu problema de comunicações resolvido e, portanto, esta edição da Cor do Dinheiro, do Think Tank no canal A Cor do Dinheiro, tem todos os motivos para correr bem. E o que é que vamos abordar esta semana? Como sabe, o Think Tank é aquele programa onde se faz análise política e económica da semana que passou. Ora, esta semana vamos ter essencialmente política e vamos começar pelas presidenciais, nomeadamente pela entrevista de Marcelo Rebelo de Sousa. Joaquim, teve a oportunidade de ver a entrevista e já agora qual é o balanço que faz das primeiras declarações do professor Marcelo Rebelo de Sousa como candidato? Ou como recandidato? Bom, Camilo, há uma parte da entrevista que se pode classificar como de intendência, ou seja, o modo como o Presidente interfere na conjuntura política. A outra parte, que se refere à visão para o segundo mandato, foi particularmente decepcionante, porque não assumiu os efeitos que a intensidade da crise vai ter no campo político. E quando digo que não fez esta passagem da intensidade da crise para o que se vai passar no campo político, é porque ele se limita a dizer que não vai haver antecipação de eleições no ano 2021. É verdade que, por razões constitucionais, nos primeiros 6 meses após a eleição do Presidente, ele não pode dissolver o Parlamento. Mas isso não significa que possa dar a garantia de que o facto de haver um orçamento, o facto de haver eleições autárquicas e o facto de haver eleições nos partidos para os seus dirigentes seja suficiente para que a crise política não se manifeste. E sobre isso vale a pena nós voltarmos a refletir, fora destes incidentes conjunturais, no que é verdadeiramente uma crise política. A crise acontece quando o campo de possibilidades não corresponde ao campo dos interesses. Isso significa que os interesses se manifestam, mas faltam os recursos para responder a esses interesses. Na última crise que tivemos, a de 2011, ou a crise da Troika, o facto de estarmos sem recursos obrigou a aceitar um programa desenhado e fiscalizado do exterior para o interior. O que acontece é que, assim que a aflição diminuiu de intensidade, passamos a escolher uma outra via política que se pode designar como a via do reversionismo, isto é, da reversão das medidas reformistas que tinham sido iniciadas na parte mais aguda da crise. Ora, o reversionismo não alimentou condições de crescimento económico rápido e, pelo contrário, vai desembocar na atual crise, que é de um tipo completamente diferente, mas também de uma intensidade muito superior. E vamos ser colocados, durante o ano 2021, perante este dilema: reformamos ou revertemos? Ora bom, na visão do próximo mandato do Presidente da República, deveria haver uma referência a esta questão essencial. Vamos querer voltar ao padrão
a que estávamos habituados naquilo que se pode designar como a eterna repetição do mesmo, ou vamos reconhecer que isso a que estávamos habituados pura e simplesmente desapareceu e que é preciso reconstruir. Toda a Europa vai ficar um pouco como estava em 1945. Vai ter de ser reconstruída. Deixe-me ver se percebi bem. O Joaquim acabou de dizer que toda a Europa vai ficar um bocadinho como em 1945? Vai, porque vai ficar... Ninguém disse isso ao eleitorado até agora. Vai ficar com todas as suas métricas económicas destruídas. Isto é, os balanços das empresas vão ficar destruídos, os equilíbrios orçamentais não podem ser obtidos da mesma maneira que se obtinham antes. Só que, quando se trata da reconstrução, é preciso perguntar, mas quem é que tem o padrão para reconstruir? Em 1945, quem tinha esse padrão eram os Estados Unidos e as instituições que saíram dessa crise da Segunda Guerra Mundial foram concebidas, desenhadas e garantidas pelo poder americano. Hoje esse poder não existe e, portanto, estamos confrontados com um campo de incerteza muito superior àquele que aconteceu em 45. O que significa também que cada um dos Estados-membros da atual União Europeia vão ser confrontados não apenas com a questão da escolha entre reformas e reversões, mas também uma outra escolha, a escolha nacionalista ou a escolha integracionista. Joaquim, antes de seguirmos para essa linha, deixe-me só perguntar ao Jorge. Primeiro, se viu a entrevista do professor Marcelo Rebelo de Sousa. Em segundo lugar, qual é o balanço que ele faz para já da campanha das presidenciais? Bom, eu vi a entrevista com alguma atenção e com algum cuidado. E o que é que eu notei? Eu notei diferentes estados na entrevista, o que é normal numa entrevista de 40 minutos, ou 30 e tal minutos, 40. A primeira parte da entrevista é um presidente relativamente acossado, instável, eu diria um presidente instável. O entrevistador centrou muito nos acontecimentos que marcaram a intervenção do próprio presidente. Mas ao fazer a forma como o presidente ia respondendo e depois responde à questão de saber quais eram os princípios que iam nortear o seu próximo mandato, nós percebemos que há aqui alguns assuntos, enfim, da coisa pública que não vai ser fácil resolver com o presidente Marcelo. A primeira expressão que ele utiliza, eu anotei, é a ideia de que era um presidente de proximidade. E, portanto, é um presidente de proximidade em que, na prática, está muito perto dos acontecimentos e tem uma ideia a ideia que está próximo dos familiares das vítimas, mas é um presidente que depois tem dificuldade em criticar a origem da vítima, porque quer respeitar a Constituição, a administração pública e os órgãos do Estado. E, portanto, esta duplicidade em que, ao mesmo tempo, quer dar conforto às vítimas, diria que tem dificuldade em entrar numa crítica mais direta e, diria, mais fina aos erros da governação e aos erros do próprio Estado. Jorge, mas não ficaste com a sensação que o Presidente tinha uma pedra no sapato em dois assuntos? Primeiro Tancos e depois na questão do próprio CEF? Porque a partir de uma certa altura ficámos com a ideia que ele estava um bocadinho atrapalhado e muito pouco à vontade, desconfortável. Sim, mas eu acho que isso é resultante dos próprios detalhes em que o Presidente tem algum receio que lhe possa escapar alguma coisa e poder ser mal interpretado. Eu a interpretação que fiz mais numa perspectiva, se quisermos, estratégica do próprio Presidente, e a verdade é que, à medida que a entrevista decorre, eu consigo-me aperceber que, na prática, foram demitidos alguns ministros e um diretor-geral. Portanto, ele conseguiu que acontecesse isso ao Governo sem que fosse uma espécie de uma afronta constitucional do Presidente com o próprio Governo.
há uma ministra, depois há um outro ministro e depois há uma diretora-geral. E depois o Presidente refugia-se na ideia que, enquanto houver processos judiciais em curso, criminais, que não quer usar a sua força de expressão como Presidente da República, porque pode ser interpretado uma interferência no processo em si. Mas, por outro lado, é um Presidente que não consegue fazer a denúncia do que é que está errado em toda a governação. Mas essa parte não foi a parte que mais desiludiu os Jorge. Não, mas é que o Presidente faz uma coisa que faz sentido. Ele é ao mesmo tempo Presidente e candidato e, portanto, refugiou-se no Presidente para não ser candidato. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é que a figura de ser Presidente de todos os portugueses, ele consegue a transmitir de uma forma muito inteligente quando ele diz que não exclui os 10% do Chega ou não exclui os 15% do outro lado. Ele não diz do Chega, mas diz eu não excluo ninguém enquanto for Presidente de todos os portugueses. E, portanto, ele consegue ter esse posicionamento, que é um posicionamento, eu diria, muito feliz, do ponto de vista de candidato. Uhum. Onde eu acho que, e aí estou com o Joaquim, onde é uma decepção, mas eu penso que aí o próprio entrevistador quis entrar na entrevista do cotidiano, não levou o Presidente, não projetou o Presidente na história do futuro. Sim, faltou a parte estratégica, digamos assim. Não o projetou e, portanto, não o conseguiu. Então o Presidente refugiou-se. As expressões que ele utilizou foi proximidade, estabilidade, compromisso, um governo sustentável e se houver alternativa à governação. Mas não referiu o impacto que tem a crise na própria Europa, na ordem mundial e os reflexos que isso pode ter na situação política portuguesa. Portanto, eu diria que apelou, percebe-se que ele está a querer, vamos fazer a estabilidade dentro da instabilidade. Eu não vou ser o fator que vai criar mais instabilidade a um país que está confrontado com as maiores das instabilidades que alguma vez pudéssemos imaginar. E a instabilidade, ele falou nisso, a crise económica, a crise social e a crise sanitária. E, portanto, e nessa matéria eu julgo que é mais um tema é a própria entrevista que não lhe permite fazer isso, mas ao mesmo tempo é um bom refúgio para o Presidente. Há duas questões que eu gostava de vos colocar, que me pareceu que pela primeira vez vimos um Presidente da República muito explícito em relação a dois factos. O primeiro é a saúde e o segundo foi a questão do Serviço de Extrangeiro e Fronteiras. Porque o Presidente da República deixou clara a mensagem de que prefere ver que o Governo tira as responsabilidades do que sucedeu. Quando ele diz, a declaração que eu fiz é paralela que fiz a quando do problema que aconteceu com a ministra anterior, portanto, foi o Estado Urbano de Sousa, ele está literalmente a dizer ao Governo que Eduardo Cabrita não deve continuar no Governo. É assim? Joaquim? Claramente. Já vou a ti, Jorge. Deixa-me ouvir. Joaquim. Camilo, essa parte que eu chamei de intendência é menos interessante numa entrevista a um candidato à renovação do mandato. Justamente porque se parte sempre do princípio que no exercício das suas funções o Presidente contactou com o Primeiro-Ministro para explicar o que era a sua leitura dos acontecimentos. Portanto, quando Marcelo Rebelo de Sousa utiliza esses temas de intendência, penso que está mais a proteger-se do que a criticar, ainda que o que disse fosse suficiente para ser entendido como crítica, designadamente quando usou a mesma expressão para uma ministra que pediu admissão e com a mesma expressão um outro ministro não pediu admissão. Não se pode ser mais explícito do que isto.
Mas, continuo a insistir, esses não são os temas para que um candidato a segundo mandato trate numa entrevista. Ó Joaquim, mas ele tem por trás dele uma boa parte do eleitorado típico dele, conservador, que está muito agastado, porque acha que o presidente não é suficientemente firme com o governo do Partido Socialista. Isto terá sido uma cedência para mostrar às pessoas que quando ele quer ser duro, é duro? Não, não é cedência, porque ele próprio, no desenvolvimento da sua entrevista, mostra que não quer instabilidade política. Ora, se começar a dar tiros nos ministros, é evidente que provoca instabilidade política, quando sabe que nem o eleitorado, nem os partidos estão preparados para responder a um contexto de instabilidade política. Mas Por isso, Joaquim acha que esta circunstância que ocorreu não era suficiente para a demissão do ministro, então? tudo isso era suficiente para todas as demissões, mas não para ser tratado numa entrevista sobre a recandidatura. Porque Que é o candidato. o que eu penso que seria adequado numa entrevista para uma recandidatura era ter explicado qual é o contexto em que surgem crises como aquela que surge com o ministro da Administração Interna atual. E isso pressupunha que o candidato à reeleição falasse do futuro, mas foi isso que ele não quis fazer. Porquê é que não quer fazer? Porque não quer trazer para o primeiro plano aquilo que é a clivagem fundamental entre reformistas e reversionistas. Porquê é que essa é a clivagem fundamental? Porque é a questão que se discutiu em 2015, quando, na passagem de um presidente para outro, o presidente seguinte, que neste caso é o Marcelo Rebelo de Sousa, validou a formação de uma coligação parlamentar reversionista. Se tivéssemos tido crescimento económico durante este período de 5 anos, então tudo isso estava plenamente justificado. A verdade é que não só não tivemos crescimento económico, como ainda por cima, agora com a nova crise, em que desaparecem os antigos constrangimentos associados à moeda única, o que se espera de quem fala sobre o futuro é que nos diga o que considera que deve ser feito nestas novas circunstâncias. Porque o campo de possibilidades agora é completamente diferente daquele que se definia, por exemplo, em 2015. Mas o problema é que as crises surgem quando muda o campo de possibilidades, mas não muda o campo dos interesses. Ora, o campo dos interesses continua rígido, continua a exigir a reversão. O campo das possibilidades foi drasticamente contraído, é hoje muito mais estreito do que era há 5 anos atrás, e era sobre este contraste que eu gostaria de ter ouvido a opinião do que é agora candidato à reeleição. A verdade, no entanto, é que se olharmos os outros candidatos, nenhum deles se manifesta sobre estas questões. Pelo contrário, todos parecem pensar que vai continuar a ser como era de antes. Ó Joaquim, isso quer dizer que todos os candidatos presidenciais estão a atuar como se fossem candidatos a primeiro-ministro? Não, eles não são. Eu já vi uma série de entrevistas e não vejo ninguém pensar estrategicamente. Por exemplo, ouvi João Ferreira, já 2 vezes, a sensação que fica é um candidato a primeiro-ministro e não um candidato a presidente. Não, porque nunca refletiram sobre o que é que são as funções do presidente. Ora, no caso do Marcelo Rebelo de Sousa, seguramente refletiu muito antes de ser candidato presidencial no que eram as funções do presidente e passou 5 anos a exercer essas funções. E, portanto, tem
toda a informação para poder mostrar aos eleitores o que é que pode fazer um presidente e o que é que não pode. Por exemplo, houve outros presidentes que referiram, direta ou indiretamente, que não interessa quem governa, mas sim como se governa. E esta é uma informação importante para os eleitores. Não interessa se o governo é do PS ou é do PSD. Interessa como governa, como está a realizar os objetivos que anunciou. Ora, quando se vive uma crise que muda as circunstâncias, é de esperar que um Presidente da República que exerceu durante 5 anos e se propõe a exercer durante mais 5 anos, explicite qual é o seu padrão de avaliação sobre como se governa. E não apenas fazer referências pontuais a ministros, porque não é da competência do Presidente pronunciar-se sobre ministros. É da competência do Presidente trabalhar com o Primeiro-Ministro para que o modo como se governa seja o mais adequado possível. Deixa-me voltar ali ao Jorge. Jorge, surpreendeu-te a referência explícita dos ministros, a começar logo por Eduardo Cabrita? Eu já vou à segunda parte, quando ele falou da ministra Marta Temido. Eu estava a ouvir o Joaquim e estava aqui com 2 ideias. Uma delas queria propor-te a ti, Camilo, que era convidares o Presidente a ter uma conversa com o think tank. Já me dei um lamiré uma vez. Não sei se ele, depois das críticas que temos feito nos últimos tempos, está de acordo. Não, mas não era não no sentido de querermos, diria, acossar o Presidente, era pelo contrário, libertá-lo para ele poder falar sobre como é que olha para a situação do país e a situação internacional sem se sentir, diria, acossado. Porque isso também, obviamente... Vou voltar a fazer o convite. E a outra, estava-me a lembrar que, à medida que eu ia ouvindo o Presidente, pensei para comigo, é o Presidente ideal para um Primeiro-Ministro que vai ter sempre um bode expiatório, que é os ministros que são demitidos cada vez que há um erro. Ou seja, o que o Presidente demonstrou é que o valor da estabilidade para ele é de tal ordem que ele vai ser capaz de fazer as repreensões todas necessárias, com exceção do Primeiro-Ministro. Porque essa é a estabilidade constitucional de terminar as legislaturas. Ora, isto cria um problema adicional ao próprio Presidente, porque as circunstâncias em que o Primeiro-Ministro é eleito não são exatamente iguais às circunstâncias em que ele tem que se enfrentar ao longo do seu mandato e da legislatura. E, portanto, deveria ser como que obrigado a mudar de rumo ou ir para um caminho diferente. E o Presidente dá-lhe quase a partir dessa garantia. E eu diria que é um bom acordo, porque o Primeiro-Ministro sabe que não sai, porque o Presidente é a última coisa. Vamos lá ver, nós cidadãos temos de tomar uma decisão sobre em quem vamos votar. Há uma coisa que parece evidente. Votar neste Presidente é votar numa legislatura que se vai manter, quase que independentemente dos acontecimentos. Ainda que ele seja cuidadoso e refira que está-se a 2021. A 2022 não dá nenhuma certeza, mas também não tem que o dar. Vamos ver, e o princípio percebe-se. Agora, o Presidente também diz, eu sou exatamente o mesmo Presidente que se candidata. O candidato é o Presidente que existe e que existiu no passado. Portanto, nós não podemos esperar aí grande alteração. Mas onde é que eu vejo que há alterações significativas? E é interessante ver a chegada à praça pública, e é um assunto que nós não combinamos debater, mas deveríamos no próximo think tank, que é o artigo do Francisco Louçã no Expresso sobre a vinda à ribalta de Pedro Passos Coelho e Cavaco Silva. Eu julgo que nenhum deles entra neste momento a falar por razões, diria, emotivas. É porque estamos à beira de eleições presidenciais e é preciso começar a denunciar os problemas que existem. E os dois vêm dizer exatamente quais são os grandes problemas que o país tem que enfrentar.
Ora, o Presidente e os candidatos não estão a ser entrevistados sobre essas matérias. Estão a ser entrevistados por fé diversos. Há vacinas ou não há vacinas? O que é que o senhor fez em tanques? O que é que o senhor fez com as vítimas, com a vítima da pessoa que morreu nas mãos do CEF? O que é que aconteceu nos incêndios? Mas a pergunta é, mas os problemas do país são muito maiores, são estes, mas são outros muito maiores. E, portanto, era isso que nós deveríamos estar a debater. Oh, Jorge, estamos perante aquela imagem que o Joaquim costuma utilizar do palco e dos projetores e das sombras. Sim, não, mas a questão do Presidente é, o Presidente não, eu acho que ele não sente necessário falar sobre a crise porque ele sabe que a vai viver, se for eleito. Ele sabe que a vai viver e vai gerir a crise de acordo com os seus princípios. Mas não devia estar a avisar os portugueses para isso. Não, claro que deveria estar a avisar os portugueses, mas ele acha que enquanto Presidente não o pode fazer, e isso ele tem alguma razão. Eu não posso, entre candidato e Presidente, estar aqui a vacilar muito, porque ainda continua a ser, aliás, bem diz, eu sou Presidente até o dia 9. Jorge, mas isso quer dizer que não faz parte das funções do Presidente da República alertar o país para os problemas que tem pela frente? Não, o que eu acho que faz parte é a concepção que este Presidente quis dar ao cargo é radicalmente distinta, por exemplo, da concepção quer de Cavaco Silva, quer de Mário Soares e até do próprio Jorge Sampaio. De Ramalhães já nem falarei, porque aí o Joaquim poderá falar muito melhor que eu, que é, quando o Joaquim diz o que é importante não é quem governa, mas como se governa, está implicitamente a dizer que o Presidente é um vigilante sobre como se governa. Ora, ele não diz isso durante a entrevista. Claro, nem fez isso durante 5 anos. Não, os princípios que ele estabelece são muito claros. Proximidade, estabilidade, compromisso, governação sustentável e criação de condições de alternativa democrática. Mas a ordem com que ele os põe, eu acho que é a ordem como realmente o Presidente pensa. Joaquim, o Presidente não devia ser um fiscalizador do Poder Executivo? Não percebi. O Presidente? Não deve ser um fiscalizador do Poder Executivo? Vamos lá ver. Quando fala nesta entrevista, o Presidente apresenta-se a si próprio como candidato. Mas nós temos a obrigação de saber que ele sabe que é o candidato eleito, ou seja, que é o próximo Presidente. Claro. E, portanto, sabendo isso, devia utilizar a oportunidade para orientar os eleitores para aquilo que vai ser o seu exercício da função presidencial. Poder-se-ia dizer, não, porque vai ser a mesma coisa que foi antes. E eu respondo, é impossível. Porque não há continuidade na função presidencial quando o campo de possibilidades vai ter uma descontinuidade. Está a ter uma descontinuidade. Joaquim, mas antes disso, deixa-me fazer uma pergunta que eu acho que o cidadão comum, provavelmente uma das 1.700 pessoas que nos está a ver, deve estar a perguntar. Mas porquê é que eles fazem tanta questão de separar as funções que existem? Eu já ouvi o Primeiro-Ministro dizer eu estou a falar como Secretário-Geral do Partido Socialista e não como Governo, como Primeiro-Ministro. Já ouvi os ministros a dizer eu estou a falar como membro do partido e não como governante. Agora ouço o Presidente dizer assim, não, eu não posso falar sobre isso porque sou o candidato. Diga-me só uma coisa, Joaquim. Quem nos está a ver que vai fazer esta pergunta comezinha, que é, estão a enganar a quem? Não tem razão. Não, estão-se a enganar a eles, estão-se a enganar a eles próprios, porque quando estabelecem essa distinção, ignoram ou esquecem que essa distinção não é feita por quem está a ouvir. Claro. Quem está a ouvir sabe que, se não está escrito nas funções, vai encontrar um pretexto para fazer acontecer, mesmo que não esteja escrito nas funções. No caso do Dr. Mário Soares, ninguém teria dúvidas sobre se ele seguia o que estava escrito ou seguia aquilo que considerava que devia fazer.
o velho comentário sobre as perguntas de um jornalista e as respostas do Dr. Mário Soares. E o Dr. Mário Soares diria, não, eu respondo o que quero, a pergunta qualquer uma serve. Ora, no caso do professor Marcelo Rebelo de Sousa, ele defende-se com a distinção institucional de ser presidente ou ser candidato, faz de conta que não sabe o que vai ser o candidato eleito, quando manifestamente todos os candidatos alternativos não se apresentam como uma candidatura a Presidente da República. Apresentam-se ou para defender uma posição de tipo partidário ou para atacar o atual Presidente. Ora, o que faz o atual Presidente? Em lugar de dizer o que é que vai fazer para a frente, limita-se a repetir que vai continuar a fazer o que fez, porque dá mais importância a descrever o que fez do que a falar dos próximos desafios. Por isso é que eu digo que nesta entrevista houve demasiada intendência e muito pouca visão. Será que não há uma visão no caso do Marcelo Rebelo de Sousa? Pelo contrário, eu acho que há uma visão, mas que não é explícita. Com isto, perde a possibilidade de orientar o eleitorado. É verdade que, em certas circunstâncias, é melhor não aparecer com a mão orientadora e deixar que o próprio eleitorado perceba, perante a evolução da realidade, o que é que deve ser feito. Mas um presidente que queira orientar a sociedade toma a iniciativa de falar daquilo que é necessário falar. Porque é que eu penso que, no caso de Marcelo Rebelo de Sousa, aquilo que tem de ser dito, afinal, não é dito? Porque a clivagem que nos vai aparecer à frente é a mesma que existiu em 2015 e que ele resolveu de um determinado modo. Agora, não quer voltar a esse tema, mas ele vai-lhe aparecer à frente. E quando indiretamente se refere a isso, é quando fala da alteração do sistema partidário. Mas isso é dito de forma reativa em relação à crise. Mas não é só reativa, Joaquim, é que ele não foi muito explícito nessa matéria, não é? Não se conhece muito bem o que é que pensa Marcelo sobre isso. Agora, ele sabe, e nisso foi explícito, é que o efeito da crise vai provocar transformações no sistema partidário. Isso ele disse. Sim, Jorge, a que é que estas transformações é que achas que o Presidente está a referir? Primeira pergunta, também ficaste com a ideia que ele não foi suficientemente explícito nessa matéria? Não, claramente. Eu acho que a entrevista do Presidente é uma entrevista muito inteligente, porque ele arruma com todos os candidatos na maneira como se apresenta. Primeiro, atira os candidatos da instabilidade constitucional para fora. Basicamente, Ana Gomes e Marisa Matias. Sim, claramente essas duas. Depois, dá o aconchego ao André Ventura, dizendo que respeita o eleitorado dele e respeita a ele constitucionalmente. Põe-se no patamar de presidente. Ele consegue fazer uma coisa fantástica, que é candidato, mas já está a ser presidente. E, portanto, arruma completamente com a possibilidade dos outros. E aí, vamos lá ver, aí o problema é das outras candidaturas, não é da candidatura do professor Marcelo. Porque o Presidente o que fez foi uma coisa, é muito inteligente a entrevista, a forma como ele se posiciona, porque o que ele diz é, eu já sei que isto tudo vai acontecer e o país vai ter que viver um período difícil e, portanto, eu vou manter esta estabilidade. E, portanto, nunca se refere aos outros candidatos de forma, eu diria, menos nobre ou mais agressiva ou, se quisermos, assintosa. Ele o que faz é ele está a discursar para os portugueses já como presidente, ainda não tendo sido eleito. E depois diz, bom, mas isto temos que fazer.
Faz parte do ritual da democracia nós termos as candidaturas à Presidência da República e vamos fazê-lo. E eu aí estou como há pouco dizia, depois o Joaquim pegou no assunto, o problema é que nós não conseguimos entender a visão do Presidente porque ele está-se a refugiar, eu diria, nas portas de Belém. Ele não quer dizer propositadamente ao eleitorado ao que vai, porque sabe qual é a dimensão da crise. Bom, mas há um momento em que ele diz e percebemos que ele sabe quais são os problemas que vamos ter. Que é quando ele diz, não se esqueça, ao entrevistador, não se esqueça que nós vamos ter o debate interno dos fins de mandato dos presidentes dos partidos. E, portanto, ele sabe que a luta política vai se tornar muito mais acesa, violenta, cáustica, e aí ele não pode ser mais um elemento perturbador. Jorge, mas tu não ficas desiludido ao ver como provavelmente o presidente mais bem preparado de sempre, do ponto de vista de capacidade de análise política, é o presidente mais medroso de todos, não é? Porque é o presidente que não fala estrategicamente, é o presidente que não fala da reconfiguração do sistema partidário, é o presidente que não fala do destino de Portugal, é o presidente que não fala de uma única reforma estrutural. Ou seja, de que é que nos serve termos o indivíduo mais bem preparado de sempre, mas que depois não se refere aos verdadeiros problemas que o país enfrenta? Camilo, eu a leitura que faço é até mais quase de natureza psicológica. O presidente que nós conhecemos quando se candidatou era um presidente criativo, alegre, expansivo, que nos ajudava, se quisermos, era um agitador natural sobre o que estava a passar na política. Sim. Mas a partir do momento em que ele se senta perto da decisão, é um presidente que se tornou extremamente cauteloso. É um presidente que não quer que ou seja, ele tem receio que aquilo que diz, desde que não seja as questões relacionadas com a ideia da proximidade e do compromisso, que comece, que ele seja um ator de uma crise política. A pergunta é, mas o Presidente, enquanto comentador e jornalista, e fez sempre crises, quer dizer, participou nas crises políticas, foi agente ativo. Como Presidente, ele parece que não quer fazer isso, porque tem receio das consequências. Eu acho que agora, ele também refere, diz, bom, mas vocês não se esqueçam que eu também vetei muita coisa. E vetei muita coisa que... Desculpa de mau pagador. Não, mas e esse é o tema central. Ele exerce o poder no momento que quer exercer, mas não é pedagógico em relação... É aí que eu quero chegar. Ele não lidera nada. Ele é liderado... Para onde a turba vai, ele vai também. Isto não é onde a turba vai. O que ele não quer ser é pedagógico, porque ele julga, pelo menos a interpretação que eu faço, é que essa pedagogia poderia levar a uma perturbação. E não é por acaso, eu acho que essas coisas, nada disto na política, como é óbvio, não é por acaso, que a candidatura da André Ventura aparece uma candidatura antissistema e parece que é uma candidatura quase que anti-presidente. Enquanto as outras candidaturas são sociais-democratas. São todos sociais-democratas, Jorge. Não? Os outros são todos social-democratas. Todos. Não, mas isso tudo bem, mas isso é o apelo ao centro, isso faz parte da política. Mas são candidaturas com temas ainda a corrupção, o nepotismo, os favoritivismos, tudo isso. A candidatura da André Ventura vai mais direta, se quisermos, ao exercício do próprio cargo presidencial. E eu acho que é por isso que ele o defende como agente e põe-se numa posição que eu acho que é muito de candidato. Agora, ele reconhece que vai haver uma crise política, mas mais do que uma crise política, é uma crise das lideranças partidárias. Parece-me que
ele dá esse... Joaquim, podemos tentar antecipar um bocado o que é que vai acontecer nessa crise dos partidos, das lideranças partidárias? Vamos nós tentar fazer um bocado aqui. Tenho que voltar um ponto atrás sobre Marcelo, analista, o mais preparado. Justamente um analista num sistema democrático tem uma percepção forte que é paradoxal. Tem a percepção que o eleitorado tem sempre razão. Mas isto é paradoxal porque o analista sabe que os eleitores, quando votam, não têm a plena consciência do que estão a provocar com esse voto. Mas isso não impede que o analista continue a dizer que o eleitorado tem sempre razão. Joaquim, isto é um dos pontos que vocês dizem praticamente desde o início da Cor do Dinheiro, ou melhor, do think tank, em que eu estou em total desacordo. Eu acho que o eleitorado não tem sempre razão. Não, Camilo, mas é que esse desacordo é o chamado desacordo do espectador. Porque aquele que está no terreno a jogar sabe que não pode fazer nada contra a vontade do eleitorado. E, portanto, o que o presidente Marcelo fez é o mesmo que ele fazia como analista. As possibilidades são definidas por aquilo que o eleitorado nos oferece. E, portanto, ou nós condicionamos e configuramos o eleitorado antes dele votar, ou então vamos ter de trabalhar com aquilo que o eleitorado nos dá. E aquilo que o eleitorado nos dá é o resultado na noite das eleições. Quando se diz que o eleitorado tem sempre razão, insisto, é um paradoxo. Porque quem diz isto sabe que o eleitorado não conhece a razão que tem, mas dá as condições para que o poder seja exercido dentro desse enquadramento. Toda a entrevista de Marcelo Rebelo de Sousa, quando se fala ou quando se refere às questões políticas para o futuro, tem isto em conta. Mas todo o seu passado, daquilo que os comentadores deste programa chamam as selfies, todo esse passado é um modo, ou o que o próprio candidato chama a proximidade, é um modo de condicionar a vontade do eleitorado, porque ele vai ter de trabalhar nessas circunstâncias. Ora, hoje o eleitorado não tem a mais pequena ideia do que é que vai acontecer nos próximos 5 anos. Não sabe. Mas, Joaquim, é isso que me preocupa, sabe? É isso que me preocupa. É por isso que nós fazemos a Cor do Dinheiro e estes programas. Ora bom, não sabe sequer o que é que acontece já no início do ano. Vou citar, para não estarmos sempre a falar de Marcelo, vou citar uma referência recente do Mário Centeno, quando diz as moratórias estão numa tal escala que vamos ter que defender os bancos. Já está a preparar a malta para a injeção de dinheiro de contribuintes, Joaquim. Ora bom, quando nós temos um governador do Banco de Portugal, não estou a falar do ex-ministro das Finanças, estou a falar do atual governador do Banco de Portugal, que nos diz uma coisa destas, nós temos que concluir que, para o Presidente da República, isto já é uma declaração de emergência. Estamos na vizinhança de uma crise profundíssima. Ora bom, sabendo isto, e não se referindo a isto, porque também podia ter utilizado isto em vez das histórias do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Mas, sabendo isto e não se referindo a isso, a única coisa que temos que concluir é que não quer assustar o eleitorado, mas ele próprio sabe que o eleitorado se vai assustar quando souber, quando se concretizarem estas previsões. Mas sabe o que é que lhe digo, Joaquim? Desta vez o eleitorado não tem de se queixar. Sabe porquê? Eu ainda me recordo que em abril de 2010, quando os bancos ficaram sem financiamento externo, eu ter ido à televisão dizer que a situação era extremamente preocupante e nós, mais tarde ou mais cedo, precisávamos de financiamento externo. E eu lembro-me que ouvi nessa altura. Desta vez, felizmente, já há muita gente a dizer a mesma coisa.
Nós andamos a alertar aqui praticamente desde o início da pandemia para o problema das moratórias. Portanto, quando o eleitorado vier dizer eu não sabia, estes malucos é que arranjaram um problema, podem dar uma volta ao milagre. Camilo, mas sobre isso, uma outra evidência da vida política. Em política, ninguém tem razão sozinho. E antes do tempo. O antes do tempo é outra questão. Mas ninguém tem razão sozinho. Isto é, se não houver muitos a acreditar naquilo que se diz, então isso não tem valor nenhum em política. Pode ter em termos académicos ou em termos de prioridades, quem primeiro falou nessas coisas. Mas, perante a situação atual, aquilo que vai ser a principal dificuldade é que no sistema de interesses ninguém vai querer reconhecer a intensidade da crise, justamente para poderem sempre ter o argumento reversionista. Mas quando as crises rebentarem, então ninguém pode ir discutir quem é que falou primeiro nisto, porque o que tem de se fazer é resolver o problema. Essa já foi a situação em 2011. Na altura, tivemos a Troika para fazer um programa reformista. Respondemos a isso, ou se quisermos, o eleitorado respondeu a isso, dando vitória eleitoral a quem queria prosseguir esse programa reversionista, mas ofereceu a oportunidade de uma solução parlamentar para quem queria as reversões. Teve as reversões. Qual foi o resultado? Não é a questão da atual crise sanitária, não. O resultado é que não houve crescimento económico com as reversões. Isso é o que nós temos que reconhecer. Só Joaquim, não acha estranho que o eleitorado nunca perceba isso? Não é nunca perceba. Eu acho espantoso. Não, o eleitorado pode querer... A sério, ajude-me a interpretar isto, que eu sou um bocadinho imberbe nestas coisas. Eu não consigo perceber como é que esta gente chora baba e ranho por meter 4 mil milhões de euros no novo banco e está calada que nem ratos. Percebe? Porque vai meter 4 mil milhões de euros na TAP. Eu não percebo. Não percebo este eleitorado. Percebe, Joaquim? Não entendo. Nunca... É mais provável que o eleitorado esteja calado não por serem ratos, mas simplesmente por serem portugueses. Eles sabem que isso não vai acontecer. É tão simples como isso. E, portanto, a vantagem deste país ter 8 séculos é que já passou por muitas histórias dessas. E, portanto, tem um conhecimento espontâneo que falam disso, mas não acontece. Agora, as crises, essas acontecem. E acontecem porquê? Porque há desajustamento entre as possibilidades que mudam, e agora mudaram de forma negativa, e os interesses que não querem mudar. E é porque não querem mudar que não reconhecem a evidência. Porque se reconhecerem a evidência, têm de perceber que têm de alterar os interesses. E isso é que quem tem interesses não está disposto a fazer. Quem é que pode fazer isso? Quem é que pode estimular essa revisão dos interesses para ajustar às possibilidades? O Presidente da República tem mais liberdade do que qualquer outro operador político, porque os dirigentes partidários estão sempre sujeitos a terem de ir a eleições nos calendários normais ou antecipadas. O Presidente da República não. O Presidente da República sabe que tem um mandato de 5 anos e, se renovar, tem um segundo mandato e não pode ter terceiro. Portanto, o Presidente da República tem de atuar dentro desse intervalo. Tem mais liberdade do que qualquer outro dirigente político. Se é o próprio Presidente que prefere ficar à espera
que as configurações eleitorais lhe ofereçam a oportunidade para vir falar das coisas importantes, então nós estamos sempre atrasados em relação à oportunidade. Joaquim, deixa-me ir ali ao Jorge só tentar perceber uma coisa. Jorge, a outra componente importante daquilo que o professor Marcelo Rebelo de Sousa disse ontem foi a apreciação que ele fez do trabalho da Ministra da Saúde. Ora bem, quando ele é questionado sobre a questão das vacinas, ele diz, bom, os portugueses foram vacinas da gripe, os portugueses foram enganados. Ora, eu fiquei um bocado espantado com este termo, os portugueses foram enganados, porque foi a primeira vez que eu ouvi o Presidente da República utilizar uma expressão tão forte em relação à apreciação que ele faz de um determinado membro do governo, neste caso, a Ministra da Saúde. Porque ela prometeu que havia vacinas para todos, os portugueses responderam, foram todos à procura das vacinas e depois já não havia vacinas. Ora bem, não acha estranho que ela tenha utilizado esta expressão quando passou os últimos meses a passar a mão pelo pelo da Ministra da Saúde? Camilo, o que eu acho estranho é nós não termos, se calhar, entendido a dimensão da crise pandémica relativamente à questão política. Ou seja, vou tentar ser um bocadinho mais político. Uma guerra tradicional ganha quem tem mais recursos, mais estratégia e, diria, mais astúcia. Se nós pensarmos numa guerra tradicional. Ora, esta guerra é uma guerra pandémica, é uma guerra real entre países. Quem vai ter acesso a um bem escasso que são as vacinas, no mais curto espaço de tempo. E ninguém quis dizer que nós somos dos países que, e aí voltamos ao tema do Joaquim, que o Joaquim é um grande adepto do tema das políticas públicas europeias. E aí veríamos o que era nós não sermos um país que participava na União Europeia. Só com a força da União Europeia é que nós podemos ter as vacinas que provavelmente vamos ter. E quando dizemos que somos enganados é porque, à escala nacional... Mas, Jorge, eu não estou a falar das vacinas Covid-19, estou a falar das vacinas da gripe, como tu sabes. Sim, mas é o que eu estou a dizer. Mas como a escassez... Mas as vacinas da gripe havia vacinas disponíveis, Jorge. O problema foi um problema de planeamento do governo. Não foi mais nada. Não, está bem, mas o que eu quero dizer é que não há nenhum ministro da Saúde em nenhum país do mundo que não tenha problemas durante esta pandemia. Porque os serviços estão todos desorganizados, estão todos assoberbados com trabalho, nos Estados, e, portanto, haverá uns que vão fazer melhor, outros pior. O que eu quero dizer é um pouco diferente, é que o facto de nós não discutirmos ou não debatermos o problema da pandemia e os efeitos que tem na situação política, que é a incapacidade dos governos quererem reconhecer que estamos com uma luta mundial relativamente à questão sanitária, porque o problema põe-se nas vacinas, mas também se põe nas intervenções cirúrgicas que são adiadas, também aparece todo um conjunto de consequências colaterais que perguntaríamos em situação normal. Mas eu só queria voltar atrás ao Presidente da República num aspecto, ao Camilo, que é a única coisa em que eu julgo que valeria a pena nós refletirmos, que é a questão do regular funcionamento das instituições. Nós vimos este governo a chegar com uma arrogância na reversão em quase tudo. Os aeroportos, foi na companhia de aviação, só não foi nos aeroportos, foi nas companhias elétricas, foi nos contratos que assinou com algumas entidades, foi na saúde. E esta reversão, que não foi visto como um ataque ao regular funcionamento das instituições, foi visto como dentro dos poderes governativos, e ao que parece, sim. Mas só que é a crise pandémica que revela a inconsequência de todas estas reversões. E aí a pergunta é a seguinte: então, mas um presidente serve para nos aconchegar depois da crise ou antecipar a crise? Ora, lá está. Temos que decidir. E o presidente escolheu aconchegar depois da crise. Não quer antecipar crises porque julga ele que, como provavelmente faria como analista, que aí se pode precipitar a crise.
Eu julgo que não. A crise já existe, ela vai se agravar, só não sabemos é quando é que vai ter efeitos diretos na vida, diria, na vida política portuguesa. Há um espectador que dizia há pouco, o professor Marcelo pode tirar as shelves que entender, pode fazer a proximidade que entender, mas não se vai livrar de uma das maiores crises que Portugal alguma vez teve. Mas não acha estranho que ele queira continuar a ser presidente sabendo que Mas, vai ó, haver guerra? Camilo, mas isto leva a um tema. Todas as pessoas ou instituições que antecipam crises ou que vão contra a opinião pública dominante, acontece-lhe duas coisas. Ou são heróis depois na história, ou são lunáticos nessa mesma história. Porque há um risco adicional de eu dizer coisas que os outros não estão a ver. Sim, olha, antes da gente fechar, faltam 5 minutos, tenho uma pergunta, Luís M. Batista, muito interessante para vocês. A Qual é? paisagem política portuguesa vai mudar com esta crise, como mudou em França após Hollande? Joaquim, vamos começar por si, depois vamos ao Jorge. Repita lá a pergunta para eu A ter a paisagem certeza. política portuguesa vai mudar com esta crise, como mudou em França após Hollande? Não, não é do mesmo tipo a mudança. E no caso português não muda, porque as alternativas de mudança ainda são piores do que aquilo que existe. Há muita gente que refere agora os novos partidos, pequenos partidos, ao centro, à direita. Do ponto de vista de proposta política, não trazem rigorosamente nada de novo. São meras variantes ao que já existe dentro dos partidos. Com uma exceção, reconheço essa exceção, que também está na própria designação do partido, porque não há nenhum partido com ponto de exclamação. Havia o Avante com ponto de exclamação, mas nome de partido com ponto de exclamação nunca houve. Ora, o ponto de exclamação é justamente o meu comentário às propostas desse partido. Não tem rigorosamente nada a ver com aquilo que são as dificuldades estruturais da sociedade portuguesa. E, repito uma vez mais, as dificuldades estruturais da sociedade portuguesa são o desajustamento entre possibilidades e interesses. Diziam os frugais do norte da Europa que nós vivíamos acima das nossas possibilidades. Não é assim. Nós temos interesses acima das nossas possibilidades. E esse é que é o problema, porque como os interesses competem uns com os outros, esquecem que as possibilidades não crescem enquanto eles estão a competir. É preciso, primeiro, é o problema dos burros e do fardo de palha, é primeiro preciso cooperar para crescer e só depois distribuir. Não, nós queremos distribuir ainda antes de termos competido para crescer. Esse é que é o problema estrutural da sociedade portuguesa. Nenhum dos novos partidos responde a esta questão. Então, o que é que tem de acontecer? Tem de acontecer é que é nos partidos tradicionais que a mudança tem de ser introduzida. E será introduzida de fracasso em fracasso, até chegarmos ao sucesso final. Tens de perguntar ao Jorge. Jorge, a mesma questão dos partidos para ti. Eu diria que os partidos do centro, os partidos do arco de governação sofreram eu diria, uma espécie de um abalo ideológico e um abalo de realidade com a Troika. Porque o Partido Socialista levou o país à bancarrota, teve que aceitar o que a Troika lhe disse e depois teve que sair do acordo e obrigou o partido que ficou a governar, na altura, portanto, o PST e o CDS, a fazerem as maldades que a Troika nos tinha impostos. Que não eram maldades, mas eram propostas de alteração de modelo de sociedade, que depois a sociedade veio a rejeitar.
E estes partidos desgastaram-se imenso em todo este processo. E, portanto, o nascimento dos novos partidos, porque há aqui um aspecto relevante, que é uma certa contenção à esquerda, em que o Partido Socialista vai buscar esses partidos para governar, mas há uma contenção eleitoral à esquerda, Atenção, e até na direita e no centro que a disputa se está a fazer, e mesmo na abstenção. É aí que se está a fazer a disputa. E, portanto, quando o partido, como diz o Joaquim, do ponto de exclamação, o Chega, aparece, é um partido que está-se a dirigir especialmente a quem não acredita nos partidos que nos trouxeram até aqui e não acredita na renovação desses próprios partidos. Ora, o Joaquim faz a leitura que eu acho que está correta, que é, mas então como é que nós vamos mudar sem esses partidos que uma larga maioria da população ainda vota neles? Eu diria que o próprio Presidente da República, na sua entrevista, deu resposta. Porque ao não atacar o líder do Chega e tenta fazer um paralelismo, dizer, não, mas o Chega nos Açores foi o representante da República. Mas constitucionalmente não dão posse ao Chega, ele sabe que vai ter que lidar provavelmente com o Chega numa resolução de uma crise política e, portanto, não tem interesse nenhum em afrontar aquele com quem ele vai dialogar. Ou seja, a insatisfação da sociedade pode ir para os partidos que são mais marginais, se quisermos, mas os partidos do centro, ou se os partidos do centro, ou seja, os partidos da articulação, ou eles próprios repensam o que estão a fazer, ou então nós vamos ter uma crise política que é uma crise, eu diria, de disputas de lideranças partidárias a sério. Bom, e agora vou ter que te cortar o pio porque já passámos uma hora, claramente. Bom, eu pus aqui este comentário do Frederico Campos, que já não é a primeira vez que ele o faz. O Frederico diz assim, Camilo Lourenço, quando é que discutem a venda das barragens aos franceses? Frederico, eu gostava que você me mandasse uma mensagem a explicar porque é que isto é assim tão importante para aparecer no think tank, porque eu confesso que não estou a perceber, pode ser falha minha. Se nos convencer, nós não temos tabus, portanto abordaremos qualquer assunto, inclusive este. Para o final, eu quero apenas recordar que a Cor do Dinheiro Canal tem uma parceria com a Prozis e já sabe que aquilo que você tudo comprar pode chegar lá e meter como no cupom Camilo e tem logo desconto 10%. E também quero lembrar que tem ajuda à produção. Este programa, o Think Tank e o Mel Talks, tem ajuda à produção do grupo Sendis, Alidata. Às 1.800 pessoas que estão em direto, eu quero agradecer a sua paciência e quero pedir a estas pessoas também e as outras aquilo que peço sempre, que é colocar um gosto e fazer partilha nas redes sociais. Não é só porque aquilo que houve aqui não houve nada nenhum, é porque realmente de si é que é feito o sucesso deste canal. Eu estava mesmo agora aqui a receber um update daquilo que são as audiências da Cor do Dinheiro e isto continua a nível estratosférico, que é uma coisa que me apraz muito e aqueles senhores que estão do outro lado que ajudam a fazer a dar credibilidade ao canal, mas obviamente nada disto seria possível sem si. Quanto a nós, já sabe, ver-nos amanhã às 8 da manhã no comentário matinal, em que eu estaria aqui para lhe atazanar o juízo. Muito obrigado, com licença, e até daqui a uma semana.